O Fairchild Republic A-10 Thunderbolt Segoes, conhecido por pilotos e soldados simplesmente como Warthog, carrega uma aura de poder bruto e inabalável. Ele é um verdadeiro tanque voador, uma lenda forjada no céu sobre campos de batalha, onde as tropas em terra precisavam de um salvador. Sua reputação se constrói em incontáveis histórias de sobrevivência. São muitos os relatos de A-10 retornando à base com motores avariados, asas cravejadas de buracos e sistemas hidráulicos falhando, mas ainda assim trazendo seus pilotos de volta em segurança. Essa resiliência incrível vem de uma filosofia de projeto que priorizou a robustez acima de tudo. O piloto fica protegido dentro de uma banheira de titânio de cerca de 1.200 libras, uma camada de blindagem capaz de desviar disparos de canhão que destruiriam qualquer outra aeronave. Isso consolidou a imagem do A-10 como uma fera quase mítica da guerra, um guerreiro autossuficiente dos céus. Mas, na verdade, essa percepção do A-10 como um lutador independente é apenas um mito. Embora ele realmente aguente pancadas como nenhum outro avião, seu próprio design cria uma dependência profunda, e muitas vezes crítica, de outros recursos, algo frequentemente ignorado por seus defensores mais apaixonados. Cada escolha de projeto em uma aeronave é um compromisso, um equilíbrio entre necessidades concorrentes. No caso do A-10, a opção por blindagem pesada e um canhão massivo teve um custo direto em outras características vitais, principalmente na capacidade de combustível e, consequentemente, no alcance operacional. Ele foi construído para um tipo muito específico de combate e, quando o cenário muda, seus maiores pontos fortes podem acabar expondo suas maiores fraquezas. O Warthog nasceu após a Guerra do Vietnã, um conflito que evidenciou a necessidade de uma aeronave dedicada ao apoio aéreo aproximado. A Força Aérea dos Estados Unidos precisava de um avião capaz de permanecer sobre o campo de batalha, suportar grandes danos e entregar fogo devastador com precisão para proteger as tropas em terra. O A-10 foi a resposta a esse chamado. Suas asas retas permitem voar baixo e devagar, dando tempo ao piloto para identificar alvos e coordenar com as forças em solo. Seus dois motores ficam montados em posição alta e afastados, o que dificulta que ambos sejam atingidos ao mesmo tempo. Cada sistema tem backups e redundâncias. Esse foco na sobrevivência fez dele uma lenda, mas também o prendeu a um papel e a uma geografia de guerra específicos. A verdade é que nenhuma aeronave militar realmente opera sozinha na guerra moderna. Todo caça, bombardeiro e avião de ataque faz parte de uma rede complexa e interconectada de apoio. Eles dependem de sistemas de alerta e controle aéreo, como o AWACS, para a consciência situacional, de aviões de guerra eletrônica para bloquear radares inimigos e de outros caças para limpar o céu de ameaças. Mas a dependência do A-10 é ainda mais fundamental e física. Ele está preso a uma linha de vida de combustível que é mais curta do que a de seus pares. A própria blindagem que permite sobreviver ao combate de perto também garante que ele não consiga viajar muito longe para chegar até lá, criando um paradoxo que define sua existência e seu futuro no campo de batalha moderno de 2026. Para entender as limitações do A-10, é preciso, antes de tudo, reconhecer seu peso imenso. A aeronave foi literalmente construída em torno de sua principal arma, o GAU-8A Avenger, um canhão Gatling de 7 canos que é um dos maiores e mais poderosos já instalados em um caça. Só o canhão pesa quase 620 libras, mas, quando totalmente carregado com 1.150 munições de 30 milímetros, o sistema completo, arma, munição e mecanismo de alimentação, ultrapassa 4.000 libras. Isso é mais pesado do que um carro de passeio comum. A força gerada ao disparar é tão grande que, se o piloto apertasse o gatilho por tempo demais, poderia teoricamente reduzir a velocidade do avião em pleno voo.
Essa arma colossal é o coração do poder destrutivo do Warthog, mas também representa um fardo tremendo. Somando a esse peso, vem a lendária blindagem do A-10, a banheira de titânio que protege o cockpit e partes do sistema de controle de voo pesa cerca de 1.200 libras sozinha. Não é apenas uma camada fina, mas sim uma carcaça espessa e pesada, projetada para resistir a impactos diretos de projéteis perfurantes e explosivos de até 23 milímetros de calibre. Outros componentes críticos da fuselagem também recebem proteção adicional. Quando juntamos o peso do sistema completo do canhão GAU-8 carregado, cerca de 4.000 libras, com a blindagem de titânio, 1.200 libras, estamos falando de mais de 5.200 libras dedicadas apenas à ofensiva e à defesa. É um número impressionante para qualquer aeronave tática. Esse peso enorme traz consequências profundas. O peso máximo de decolagem do A-10 é de cerca de 50.000 libras. Isso significa que só o canhão e a blindagem do cockpit representam mais de 10% do peso total possível antes mesmo de carregar uma bomba, míssil ou gota de combustível externo. No design de aeronaves, peso é sempre o maior inimigo. Cada libra extra exige mais sustentação para decolar, mais empuxo para voar e, principalmente, mais combustível para manter o voo. Os projetistas do A-10 fizeram uma escolha consciente de sacrificar leveza e agilidade em troca de força bruta e capacidade de sobrevivência. Uma decisão que definiu a aeronave por toda a sua vida útil. Essa filosofia de projeto contrasta fortemente com a de aeronaves modernas. Projetos mais novos apostam em velocidade, furtividade e contramedidas eletrônicas avançadas para sobreviver, em vez de blindagem física pesada. Eles utilizam materiais compostos leves, não placas de metal pesadas. O A-10 é produto de outra era, uma solução analógica em um mundo cada vez mais digital. Seu peso é a expressão física de seu propósito central: chegar perto, bater forte e aguentar o tranco. Mas esse peso é uma dívida que precisa ser paga, e a moeda é o combustível. Cada missão do A-10 é uma negociação constante com as leis da física, equilibrando seu poder incrível com uma sede insaciável. O peso da blindagem e do armamento do A-10 Warthog se traduz diretamente em um problema significativo: um alto consumo de combustível. É uma questão simples de física. Uma aeronave mais pesada exige que seus motores trabalhem mais para gerar o empuxo necessário para se manter no ar, especialmente nas baixas altitudes e velocidades reduzidas onde o A-10 costuma operar. Seus dois motores turbofan General Electric TF34GE-100 são potentes e confiáveis, mas estão sempre lutando contra o grande arrasto e o peso da estrutura. O resultado é que o avião consome suas reservas internas de combustível muito mais rápido do que uma aeronave mais leve e aerodinamicamente eficiente faria nas mesmas condições. Esse problema ainda é agravado pelo fato de que o enorme canhão GAU-8 e seu tambor de munição, junto com a banheira de titânio, ocupam um espaço interno valioso. Espaço esse que, em outro projeto de aeronave, poderia ter sido destinado a tanques de combustível maiores. Os projetistas do A-10 tiveram que escolher mais blindagem e munição, ou mais combustível. Eles optaram por blindagem e munição. Como resultado, a capacidade interna de combustível do Warthog é relativamente modesta para uma aeronave desse porte e peso. Ele foi projetado considerando que operaria de bases avançadas, próximas à linha de frente, tornando missões de longo alcance menos preocupantes. Esse compromisso inerente cria o que pode ser chamado de dívida de combustível. O A-10 começa cada missão já em desvantagem em termos de autonomia, se comparado a muitos outros jatos táticos. Embora ele possa carregar tanques de combustível externos em seus pilones,
Isso traz uma nova série de compromissos. Cada tanque externo ocupa um ponto de fixação que poderia ser usado para bombas, foguetes ou mísseis, reduzindo a carga útil de combate. Além disso, tanques externos adicionam ainda mais peso e arrasto, o que aumenta ainda mais o consumo de combustível, diminuindo o benefício do combustível extra. Torna-se um ciclo vicioso. Precisa de mais combustível por causa do peso, e adiciona ainda mais peso para carregar esse combustível. Essa necessidade constante de combustível torna o A-10 extremamente dependente dos aviões-tanque de reabastecimento aéreo. Em qualquer operação de combate prolongada, os pilotos do Warthog passam uma parte significativa do tempo no boom, conectados a um KC-135 Stratotanker ou KC-46 Pegasus para encher os tanques. Essa dependência não é apenas um inconveniente logístico, é uma vulnerabilidade operacional real. Os aviões-tanque são grandes, lentos e desarmados, tornando-se alvos prioritários para caças inimigos ou sistemas de defesa aérea de longo alcance. A coleira curta do A-10 significa que ele precisa ser reabastecido com mais frequência e frequentemente mais próximo da zona de perigo, colocando não só o A-10, mas também esses ativos críticos em maior risco. Quando o desempenho do A-10 é comparado ao de aeronaves mais modernas, suas limitações de alcance ficam bastante evidentes. O Warthog tem um raio de combate típico de cerca de 250 milhas náuticas. Isso significa que, em uma missão padrão com carga de combate, ele pode voar 250 milhas até a área-alvo, passar um curto período lá e retornar à base sem reabastecimento. Embora isso fosse suficiente para os cenários previstos durante a Guerra Fria na Europa, onde as linhas de combate eram relativamente estáticas e as bases aéreas abundantes, é um grande obstáculo nos conflitos extensos e de longas distâncias do século XXI. A coleira do Warthog, nos padrões atuais, é realmente curta. Agora, se a gente comparar com um caça multifunção contemporâneo como o Lockheed Martin F-35 Lightning II, a diferença é gritante. O F-35A, variante de decolagem e pouso convencional usada pela Força Aérea dos Estados Unidos, tem um raio de combate de quase 590 milhas náuticas só com combustível interno. Isso é mais que o dobro do alcance do A-10. O F-35 consegue esse alcance impressionante porque sua filosofia de projeto foi completamente diferente. Em vez de blindagem física pesada, o F-35 aposta na furtividade, a capacidade de ser quase invisível ao radar inimigo para sobreviver. O orçamento de peso foi destinado não a um canhão gigante e uma banheira de titânio, mas a tanques internos de combustível maiores e materiais e revestimentos avançados, que garantem suas características furtivas. Essa diferença de alcance tem implicações táticas profundas. Um F-35 pode decolar de uma base distante do campo de batalha, em território amigo, cruzar grandes distâncias, atacar o alvo e retornar sem precisar de reabastecimento imediato. Isso permite maior flexibilidade operacional e reduz o risco para as aeronaves-tanque. O A-10, em contrapartida, precisa operar de bases muito mais próximas da linha de frente, que podem não estar disponíveis ou podem ser vulneráveis a ataques, ou depender fortemente de uma cadeia constante de reabastecimento aéreo para ir e voltar do combate. Isso torna o planejamento de missões do A-10 mais complexo e ocupa recursos valiosos que poderiam estar apoiando outras missões. A comparação evidencia a evolução da filosofia do combate aéreo. O A-10 representa o auge do apoio aproximado de força bruta, feito para entrar na briga de perto e vencer. Já o F-35 foi projetado para vencer sem que o inimigo sequer perceba sua presença, atacando de longe e com precisão. Embora a capacidade do A-10 de permanecer sobre o alvo e fornecer apoio persistente seja incomparável quando está na área, o grande desafio é justamente chegar até lá. Em um conflito de grande escala, cruzando as vastas distâncias do Pacífico ou do Oriente Médio,
a coleira de 250 milhas pode parecer menos uma vantagem e mais uma limitação operacional significativa. Durante grande parte de sua vida útil, a dependência de combustível do A-10 não foi uma falha crítica porque, bem, ele estava lutando exatamente o tipo de guerra para o qual foi projetado. No céu sobre o Afeganistão e o Iraque, especialmente após as invasões iniciais, os Estados Unidos e seus aliados desfrutavam de total superioridade aérea. Isso significava que os céus estavam incontestáveis. Não havia jatos de combate inimigos para ameaçar os A-10s, e a maioria dos sofisticados sistemas de defesa aérea inimigos já havia sido destruída. Então, isso criou um ambiente permissivo onde o Warthog poderia operar com quase impunidade, voando baixo e lento sobre o campo de batalha, caçando insurgentes e protegendo tropas terrestres, exatamente como seus projetistas sempre quiseram. Nesses conflitos, tanto o ritmo operacional quanto a geografia realmente favoreceram os pontos fortes do A-10. As missões eram geralmente realizadas a partir de grandes bases aéreas bem estabelecidas dentro dos próprios países, como a base aérea de Bagram, no Afeganistão, ou a base aérea de Al-Azad, no Iraque. As distâncias dessas bases para as zonas de combate eram relativamente curtas, bem dentro do raio de combate limitado do A-10. Um Warthog poderia decolar, voar por 30 a 60 minutos para alcançar sua área de patrulha designada, apoiar as forças terrestres por um tempo e depois retornar à base, muitas vezes sem precisar reabastecer no ar. Assim, essas curtas distâncias efetivamente mascararam as limitações de alcance inerentes à aeronave. E, além disso, a vasta rede logística dos militares dos Seat-Inuaco garantiu que, sempre que o reabastecimento aéreo fosse necessário, ele estaria sempre disponível. Uma frota de reabastecedores, KC-135 e KC-10, estava constantemente no ar sobre o Afeganistão e o Iraque, criando o que eles chamavam de corredores de reabastecimento no céu. Para um piloto de A-10 que precisasse de mais combustível para estender seu tempo em missão, um reabastecedor geralmente estava a apenas um curto voo de distância. A pronta disponibilidade desse suporte fazia com que o alto consumo de combustível do A-10 parecesse uma parte gerenciável e rotineira das operações, e não uma vulnerabilidade crítica. De certa forma, a dívida de combustível do Warthog estava sendo paga a crédito por uma infraestrutura de suporte massiva e incontestável. E isso, honestamente, criou a tempestade perfeita para o A-10 construir sua lenda moderna. As tropas terrestres passaram a reverenciar o som distinto de seus motores e a precisão devastadora de seu canhão. Sua capacidade de permanecer em missão, absorver fogo de armas leves e entregar poder de fogo preciso salvou inúmeras vidas. No contexto da guerra de contra-insurgência, onde o inimigo estava levemente armado e a superioridade aérea era basicamente um dado adquirido, o A-10 era o rei indiscutível do apoio aéreo aproximado. Suas fraquezas de alcance e sua dependência de reabastecedores eram apenas notas de rodapé no manual operacional, não preocupações urgentes que tiravam o sono dos planejadores de missão. A natureza da guerra havia, de certa forma, escondido o verdadeiro preço de sua resiliência. O cenário estratégico, no entanto, está sempre em mudança. Os ambientes confortáveis e permissivos do Afeganistão e do Iraque não são o modelo para futuros conflitos. Uma ilustração gritante dessa nova realidade surgiu durante uma simulação em larga escala e eventos reais subsequentes que espelharam suas descobertas, analisados coletivamente sob o codinome Operação Fúria Épica. Este cenário hipotético, ambientado no início de 2026, vislumbrava um conflito com um adversário de mesmo nível em um ambiente marítimo contestado, como o Estreito de Hormuz. Nesse cenário,
O inimigo possuía sistemas modernos e integrados de defesa aérea, uma força aérea capaz e mísseis antinável de longo alcance. De repente, o céu não era mais um espaço seguro. Nas fases iniciais da Operação Fúria Épica, os A-10 foram chamados para fazer o que fazem de melhor: atacar alvos de superfície pequenos e velozes e fornecer apoio a forças de operações especiais. No entanto, os desafios operacionais eram imensos. As bases aéreas seguras mais próximas estavam a centenas de quilômetros de distância, muito além do raio de combate normal do A-10. Cada missão exigia um planejamento meticuloso envolvendo múltiplos reabastecimentos aéreos. Os Warthogs teriam que se conectar com os reabastecedores logo após a decolagem, apenas para ter combustível suficiente para alcançar a borda da zona de combate. Eles precisariam de outro reabastecimento antes de avançar para o espaço aéreo contestado, e mais um para o longo voo de volta para casa. Essa forte dependência de reabastecedores tornou-se um ponto crítico de falha. Os reabastecedores, sendo vulneráveis, não podiam avançar para as áreas mais perigosas, onde caças inimigos e mísseis superfície e ar eram uma ameaça. Isso significava que os A-10s tinham que reabastecer e então voar uma distância significativa por conta própria para o combate, queimando combustível precioso durante todo o percurso. O tempo de permanência sobre a área-alvo foi drasticamente reduzido, às vezes para apenas alguns minutos, antes que tivessem que retornar para encontrar o reabastecedor para a perna de volta. A dívida de combustível, antes uma despesa gerenciável, havia se tornado uma responsabilidade paralisante em um ambiente de alta ameaça e longa distância. A simulação revelou claramente o paradoxo do A-10. Sua pesada blindagem era essencial para sobreviver ao fogo hostil que encontrava. Mas o peso dessa blindagem era a própria razão pela qual ele lutava para operar eficazmente nas distâncias exigidas. Enquanto outras aeronaves, como o F-35, podiam usar sua furtividade e maior alcance para penetrar as defesas inimigas e atacar à distância, os A-10s e seus escoltas reabastecedores tornaram-se alvos previsíveis. As lições da Fúria Épica foram claras. A capacidade de sobrevivência que tornou o A-10 uma lenda em conflitos de baixa intensidade não era suficiente para superar os desafios logísticos de uma guerra moderna de alta intensidade. O preço de sua resiliência estava sendo cobrado. A Força Aérea dos Etlaioa há muito tempo está ciente das limitações de combustível do A-10 e explorou maneiras de mitigá-las. Uma das soluções mais diretas testadas foi expandir o uso de tanques de combustível externos em configurações de combate. Normalmente, os pilotos eram treinados para ejetar tanques externos se entrassem em combate para melhorar a manobrabilidade e reduzir a vulnerabilidade da aeronave. No entanto, dada a crescente necessidade de tempos de permanência mais longos, o Comando de Combate Aéreo buscou mudar isso. Por volta de 2012, eles incumbiram o 4º Esquadrão de Teste de Voo na base aérea de Eglin de determinar se um grande tanque de combustível externo de 600 galões, montado na linha central, poderia ser retido com segurança durante manobras de combate. Os testes conduzidos pelo Quarzaio FTS foram extensos. Os pilotos voaram o A-10C, equipado com o tanque de 600 galões. Através de uma série de rigorosos perfis de combate, eles realizaram curvas de alta força, G, simularam ataques de metralhamento com o canhão e dispararam outras munições para ver como o peso adicional e o combustível balançando no grande tanque afetavam o manuseio e o desempenho da aeronave. O objetivo era reescrever o manual de voo, dando aos pilotos a confiança e a autorização oficial para manter seu combustível extra mesmo quando engajados com o inimigo. Os resultados desses testes, que foram concluídos no final de 2023, foram promissores. As descobertas mostraram que manter o tanque externo era realmente seguro em uma ampla gama de cenários de combate.
Essa validação processual e técnica simples foi uma vitória significativa para a comunidade do A-10. Os dados indicaram que, ao manter o tanque de 600 galões, um A-10 poderia estender seu tempo de voo em cruciais 45 a 60 minutos. Essa hora extra em estação é inestimável em um papel de apoio aéreo aproximado. Significa mais tempo para apoiar as tropas em um tiroteio prolongado, uma necessidade reduzida de chamar uma aeronave de substituição e, o mais importante, um leve afrouxamento da dependência de aviões-tanque. Foi uma solução prática e de baixo custo para estender a relevância de uma plataforma envelhecida. Apesar desse sucesso, adicionar um tanque externo não é uma solução perfeita. É um jeitinho brasileiro, uma gambiarra. Como mencionado antes, o tanque ocupa o pilone central, um local privilegiado frequentemente usado para outros sensores ou armas. Ele também adiciona arrasto, o que reduz ligeiramente a velocidade máxima da aeronave e aumenta o consumo de combustível, embora menos do que o combustível que ele fornece. Em última análise, embora esses testes e procedimentos atualizados ajudem o A-10 a esticar suas pernas, eles não mudam fundamentalmente sua natureza. Eles fornecem uma melhoria tática, ganhando mais tempo no ar, mas não resolvem o problema estratégico de seu curto raio de combate em um vasto e disputado campo de batalha. A coleira do Warthog foi alongada um pouco, mas ainda é uma coleira. A história do A-10 Warthog é uma aula magna sobre trocas de engenharia e a natureza evolutiva da guerra. Ele continua sendo, sem dúvida, uma das aeronaves mais resilientes já construídas. Sua capacidade de absorver punição e continuar lutando é lendária. Um testamento a uma filosofia de design que colocou a sobrevivência do piloto e as necessidades do soldado em terra acima de tudo. A banheira de titânio, os controles de voo redundantes e a fuselagem robusta não são apenas características, eles são o cerne de sua identidade. Essa resiliência lhe rendeu um lugar reverenciado na história militar e nos corações das tropas que ele foi construído para proteger. É um ícone de tenacidade. Mas essa tenacidade vem com um preço alto e frequentemente invisível. Esse preço não é medido em dólares, mas em quilos de blindagem e galões de combustível. As mesmas escolhas de design que tornam o A-10 tão durável também o tornam incrivelmente pesado. Esse peso impacta diretamente seu desempenho, reduzindo o espaço disponível para combustível interno e aumentando a taxa na qual ele consome o pouco que pode carregar. Isso cria o paradoxo central do A-10. Sua lendária capacidade de sobrevivência está diretamente ligada à sua dependência crítica de um suprimento constante de combustível de aeronaves-tanque vulneráveis. Ele pode sobreviver à luta, mas tem dificuldade em chegar lá e voltar por conta própria. Essa troca foi aceitável no espaço aéreo permissivo e em conflitos de curto alcance do passado, como no Afeganistão e no Iraque. Lá, com bases aéreas próximas e petroleiros prontamente disponíveis, a dívida de combustível do A-10 era facilmente paga. Mas à medida que os militares dos Estados Unidos se voltam para enfrentar concorrentes de quase paridade em vastas distâncias oceânicas, essa dívida chegou ao vencimento. Cenários como a Operação Fúria Épica demonstram que em uma luta contestada de longo alcance, a coleira curta do Warthog se torna uma vulnerabilidade operacional crítica, amarrando ativos essenciais de reabastecimento e limitando sua eficácia. O campo de batalha mudou, e a força definidora do A-10 está agora inextricavelmente ligada à sua maior fraqueza. No final, o A-10 Warthog nos ensina que no mundo da aviação militar não existe almoço grátis. Toda vantagem vem com um custo correspondente. O A-10 pagou por sua resiliência inigualável com alcance e resistência. Por décadas, foi um preço que valia a pena pagar. Mas à medida que a aeronave voa para o fim de seu serviço, em um mundo que exige velocidade, furtividade e alcance,
O custo dessa lendária tenacidade está se tornando mais difícil de suportar. O Warthog será lembrado como um magnífico guerreiro, mas também como um poderoso lembrete de que mesmo o mais duro lutador precisa de um longo alcance para sobreviver no ringue moderno da guerra.